Olá! Mais uma vez estamos aqui juntos no programa De Bem com a Vida, o programa da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu quero agradecer você pela sua companhia, pela sua audiência de todas as semanas, praticamente de todos os dias aqui no programa. Nós temos o programa inédito toda quarta-feira, às 19h30, aqui no canal 17, na INA Telecom e também pela internet. Então é muito bom a sua companhia, a sua audiência e é uma alegria mesmo do fundo do meu coração estar aqui toda semana, todos os dias, na verdade, compartilhando da palavra de Deus, compartilhando das bondades de Deus, das verdades da palavra e também orando, pedindo ao Senhor, como ministro do Evangelho, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe você e abençoe a sua família. Nessa primeira parte do programa, nós fazemos a leitura bíblica e agora eu quero fazer a leitura da Bíblia, que está registrado aqui no Salmo de número 34. O Salmo de número 34 fala sobre Jesus Cristo. É um salmo profético, é um salmo messiânico e tem um versículo aqui em especial que fala sobre o Senhor Jesus. Vamos ver o que fala o Salmo 34? Está escrito assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Versículo 8 diz o seguinte: Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O versículo 10 diz o seguinte: Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos aos gritos de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra aqueles que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. A palavra de Deus, aqui no Salmo de número 34, Salmo de Davi, que escreveu, e tem um versículo aqui que fala especificamente sobre Jesus Cristo. Nós estamos aí vivendo essa semana, Semana Santa, né? Assim designada, Semana Santa, que fala sobre o sofrimento de Jesus, fala sobre a sua agonia, sobre a sua aflição, sobre a vida dolorosa, sobre a sexta-feira da paixão, né? da crucificação e também a ressurreição de Jesus Cristo. Então, aqui tem um versículo que fala especificamente do Senhor Jesus, que é
o versículo 20, diz assim: protege todos os seus ossos, nenhum osso dele será quebrado. Já é uma profecia sobre Jesus. E nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Jesus sofreu tanto, Jesus padeceu tanto, mas ele não teve fraturas, porque ele é o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus não tem defeito, o Cordeiro de Deus não tem fratura. O Cordeiro de Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é imaculado. E mesmo com todo aquele sofrimento, com toda aquela agonia, com todo aquele suplício na cruz, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Está escrito aqui, ó. E a prova disso, a própria história nos demonstra. Quando o crucificado demorava a morrer, o soldado romano quebrava as pernas do crucificado para que ele pudesse então morrer mais depressa. E fizeram assim naquele dia da crucificação. Quebraram as pernas do primeiro condenado, do segundo condenado, e aí foram quebrar as pernas de Jesus. Eles observaram que Jesus já estava morto. Então o soldado não fez nenhum mal ali, quebrando nenhum osso do corpo de Jesus, cumprindo essa profecia de que o Messias de Deus, o Salvador nosso, nenhum dos seus ossos iria ser quebrado. Então eu quero deixar essa palavra com você. Medite nessa palavra, o Salmo 34, e assim o Senhor vai te abençoar poderosamente. Amém? Graças a Deus por isso. Então, nós vamos agora para a nossa agenda e depois da agenda nós voltamos para que nós possamos então compartilhar um pouco com os nossos patrocinadores e assim nós darmos sequência no nosso programa de Bem com a Vida. Um instantinho só depois da agenda e nós já estamos voltando. Pois bem, agora nós vamos para a nossa agenda e eu quero falar exclusivamente de duas atividades muito importantes essa semana na nossa igreja. Aqui, a segunda igreja do Evangelho Quadrangular, a Rua Hercílio de Lima, número 814, em frente à Marmoraria Silveira, telefone 3411-4730. Nós teremos um evento regional essa semana. Toda a nossa região sul de Goiás, nós estaremos tendo aqui o Sermão da Montanha. Está aqui esse bonito banner aqui que você pode contemplar. O Sermão da Montanha vai ser dia 24 de março, quinta-feira santa, 7h30 da noite, lá na Praça da Bíblia. A Praça da Bíblia é um lugar bonito, um lugar amplo, aconchegante, que está sendo muito bom ali de realizar o Sermão da Montanha. A Igreja do Evangelho Quadrangular realiza o Sermão da Montanha desde o ano de 1991. E esse ano nós estaremos realizando no Sermão da Montanha o grande encontro das células. As células são as reuniões pequenas que são feitas nas casas, onde as pessoas ouvem a palavra de Deus, interagem, são consolidadas e são muito abençoadas. Então as células estarão ali se reunindo no Sermão da Montanha para glorificar o nome de Jesus Cristo. Na quinta-feira santa, dia 24, às 7h30 da noite. E o outro convite que eu quero fazer para você é para que você esteja conosco no domingo de Páscoa, às 18 horas, aqui na segunda igreja do Evangelho Quadrangular. Nós estaremos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. A razão da fé cristã é a ressurreição de Jesus. Na sexta-feira da Paixão, Jesus sofreu, Jesus padeceu, Jesus se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Mas no domingo de Páscoa, ele ressuscitou e Jesus está vivo. Vamos celebrar. Venha estar conosco aqui na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua Hercílio de Lima, número 814, no bairro de Fátima, em frente à Marmoraria Silveira. O nosso telefone é 3411-4730. Então, esteja conosco no Sermão da Montanha, na Praça da Bíblia, lá perto das represas do bairro do Pio, e no domingo, às 18 horas, aqui conosco, na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, celebrando a ressurreição de Jesus. Você, a sua família, seus amigos, são nossos convidados especiais e eu quero dar um abraço em vocês aqui na igreja. Um forte abraço e até lá.
Pois bem, então depois da nossa agenda nós voltamos e agora nós vamos para um pequeno, rápido intervalo comercial e vamos ouvir aí o que os nossos patrocinadores têm a dizer, a AM Móveis, a Eldorado Materiais para Construção e também a Frutaria do Oswaldo. Um instantinho só e nós já estamos voltando. Pra me deixar de bem com a vida, Jesus entrou na minha vida, sim. Sabe aquele investimento imobiliário que há muito tempo habita seus pensamentos? Chegou a hora de transformá-lo em realidade. Aluguel, compra e venda de imóveis só com a melhor, a AM Imóveis. Venha fazer a simulação de seu financiamento. A AM Imóveis acompanha todo o processo e dá todo o suporte que você precisa. Venha para a AM Imóveis e concretize seu sonho. Minha Casa Minha Vida é na AM Imóveis, em Catalão, na 20 de agosto. Frutaria do Oswaldo, 48 anos servindo com qualidade e responsabilidade seus clientes e amigos. Frutas selecionadas. Verduras diretamente da fonte produtora para a sua mesa. Frutaria do Oswaldo é tradição em atendimento. Rua Leopoldo de Bulhões, 455, bairro Mãe de Deus. Frutaria do Oswaldo. Disque Entregas 3411-2901. Eldorado Materiais para Construção. Atendimento diferenciado. Agilidade na entrega. O melhor preço. Sem perder a qualidade dos produtos. E a satisfação dos clientes mais exigentes. Estou muito satisfeito. Em Catalão, no bairro Eldorado, próximo ao Castelo Branco, 3411-3062. E Eldorado Materiais para Construção em Ouvidor, 3478-1714. Eldorado Materiais para Construção, sempre o melhor preço. Pra me deixar de bem com a vida, Jesus entrou na minha vida, sim. Falei para você que era rapidinho, nós já voltamos. E estamos aqui agora com a segunda parte do programa de Bem com a Vida, o programa da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós vemos o Salmo 34 na primeira parte do programa, meditamos sobre o versículo 20, que fala sobre uma profecia a respeito de Jesus Cristo, e agora nós vamos meditar um pouco mais na Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é vida, a Palavra de Deus que é poder. E nós vamos ler agora aqui no livro de Êxodo. Eu já deixei marcado, separado aqui. E no livro de Êxodo, no capítulo 12, está escrito sobre uma celebração que o Senhor mandou o povo de Israel fazer. O povo de Israel estava como escravo no Egito, já havia mais de 400 anos, e o Senhor então ouviu o clamor daquele povo. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve a nossa oração. Por isso que é importante você orar. Por isso que é importante você se dobrar diante de Deus em oração. Você pode estar no banco orando, você pode estar dirigindo, orando, você pode estar lavando a sua vasilha, a sua roupa em casa e orando no seu trabalho. Onde você estiver, você pode ter acesso ao Pai. Vá até o Pai por intermédio do Filho. Nós só podemos chegar até Deus por intermédio do Filho, que é o Senhor Jesus. Então o povo de Israel clamava a Deus naquele período de tribulação, de sofrimento que eles estavam vivendo. E Deus então ouviu o clamor de Israel e diz: eu vou libertar o meu povo. E aí ele levanta então Moisés, Moisés que viveu muito tempo no Egito. Moisés viveu 120 anos. Os seus primeiros 40 anos, ele viveu pensando que era alguém. Aí depois ele foi proteger um israelita e acabou matando um egípcio e teve que fugir. Fugiu para o deserto e viveu 40 anos no deserto, aprendendo que ele não era ninguém. E aí depois o Senhor o chama, fala com ele através da sarça ardente e diz: Moisés, eu preciso de você. Eu preciso de você para libertar o meu povo. E aí Moisés então foi libertar o povo de Deus e descobriu o que Deus faz através de um ninguém. 40 anos ele viveu pensando que era alguém. 40 anos aprendendo que ele não era ninguém.
e mais 40 anos aprendendo o que Deus é capaz de fazer através de um ninguém. Então veja só, aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12, diz o seguinte: o animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser o cordeiro ou o cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, a carne do cordeiro, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. E aqui então o Senhor vai falando, dando o direcionamento, e ele termina o versículo 11 dizendo assim: comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então nós estamos aí vivendo essa semana, né, a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, e às vezes as pessoas não levam em consideração esse momento, mas é importante nós levarmos em consideração este momento. É um momento de parar, um momento de refletir sobre a importância desses dias, porque depois da Sexta-feira da Paixão, nós temos o domingo de Páscoa. Olha que coisa interessante. Nós vemos que o povo de Israel estava aqui num sofrimento tremendo, um sofrimento terrível. E o lugar daquele povo não era daquele sofrimento. O que Deus tinha para eles não era aquele sofrimento, não era aquela angústia, não era aquela situação calamitosa que eles estavam vivendo. Deus tinha uma promessa. Deus tinha uma promessa. E esse povo lembrou dessa promessa e começou então a clamar a Deus. E Deus ouviu o seu clamor, levantou um libertador, que foi Moisés, e disse: Moisés, prepare o povo, porque o povo não vai mais ficar nesse sofrimento, o povo não vai ficar mais nessa angústia. E eu vou fazer a libertação, eu vou fazer a Páscoa. Na verdade, a palavra Páscoa, lá no hebraico, é Pesach, que significa passagem. Passagem de uma velha vida para uma nova vida. E às vezes, você está vivendo uma Sexta-feira da Paixão na sua vida. Jesus sofreu na Sexta-feira da Paixão. Jesus foi maltratado. Jesus foi humilhado. Jesus foi ali, sofreu todas as agruras possíveis, estava sobre ele. Mas nós temos a certeza de um domingo de Páscoa. E se você hoje está passando por uma Sexta-feira da Paixão, Deus tem um domingo de Páscoa. O povo de Israel estava passando no Egito uma Sexta-feira da Paixão, um sofrimento terrível, debaixo de chicote, debaixo da mão pesada do inimigo, agruras terríveis. E Deus disse: eu vou realizar a passagem, eu vou fazer a Páscoa. E, infelizmente, nós vemos que a Páscoa, hoje que se celebra, tomou um rumo completamente diferente daquilo que é o seu original na palavra de Deus. Aqui nós vemos claramente na palavra, em Êxodo, no capítulo 12, está aqui, Êxodo, capítulo 12, dizendo para o povo de Israel celebrar a Páscoa. Como? Em momento nenhum aqui, nós vemos Jesus, o Senhor, dizendo: traga coelho, traga chocolate. Que coisa bizarra, coelho com ovo de chocolate, o coelho traz o ovo. Isso é bizarro, isso é pagão, isso está completamente fora
da palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é celebrada como a carne do cordeiro, as ervas amargas e o pão sem fermento. Os ingredientes da Páscoa são esses: a carne do cordeiro, as ervas amargas e o pão sem fermento. E o Senhor dá um significado para cada um desses elementos. O povo de Israel tinha que comer a carne do cordeiro. Que cordeiro? O cordeiro que foi sacrificado, que derramou o seu sangue para poder dar livramento para os israelitas. Na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, toda a casa do Egito que não tivesse a marca no portal do sangue do cordeiro, iria haver destruição, a morte do primogênito. Haveria morte naquele lugar, haveria pranto, choro, desespero. E aí Deus então manda sacrificar o cordeiro. E aquele sangue é passado no portal da porta, daquela entrada daquela casa, e o anjo da morte não entrava. A destruição, o destruidor não entrava. Então o cordeiro é a proteção. O cordeiro é a vida. E a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que tudo viesse a existir, já havia nos planos de Deus o Cordeiro que iria derramar o seu sangue para a salvação, para o livramento, para dar a vida. E aí nós vemos João Batista dizendo, vendo Jesus ali no Jordão, ele diz: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, com seu sacrifício, tira o pecado do homem. Livra o homem da morte, livra o homem do inferno e dá a vida eterna. As ervas amargas é para que o povo de Israel não se esquecesse do sofrimento do Egito, o amargo do Egito, o amargo da exatão, da crueldade do Egito. Então, olha, cada um dos elementos tem um significado. E as ervas amargas era para o povo de Israel, quando saísse do Egito, se lembrasse o tanto que foi difícil aquela vida ali, longe de Deus, longe da promessa de Deus e longe da proteção do Senhor. E o pão sem fermento? O pão sem fermento que era para sair depressa. Tinha que fazer a massa do pão sem fermento porque não podia esperar crescer. Tinha que sair de lá depressa. Tinha que sair de lá correndo. E crendo na provisão de Deus. Crendo na provisão do Senhor. Então veja bem, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos salva através do seu sacrifício. As ervas amargas é para nós lembrarmos o tanto que o mundo judia, o tanto que o mundo é cruel. Olha, eu fico imaginando como que o mundo está difícil, como as coisas estão completamente contrárias àquilo que é a vontade de Deus, e as pessoas cada vez mais se enveredando no mundo, cada vez mais se enveredando nas coisas do mundo. É uma droga atrás da outra, é um tipo de vício atrás do outro, é um tipo de crueldade atrás do outro, é uma maldade atrás da outra, é um escândalo atrás do outro, é uma corrupção cada vez maior do que aquela anterior. E agora não se espera muito tempo mais, a corrupção de hoje foi maior que a de ontem. E a de ontem que eu estou falando, de 24 horas atrás, aquele escândalo de ontem, 24 horas atrás, ele foi menor do que o de hoje, é um escândalo atrás do outro. E muitas pessoas gostam de estar vivendo nessas agruras do mundo. Há pouco tempo surgiu essa doença esquisita chamada chikungunya. Agora já surgiu outra mais atrapalhada ainda, chamada Zika. E assim a coisa vai embolando e o mundo ficando cada vez pior.
os princípios sendo destruídos, a família sendo degenerada, o ser humano não tem mais valor. Isso é que o mundo faz. E as ervas amargas é para a gente comer e lembrar desse sofrimento que o mundo proporciona. O pão sem fermento é uma recomendação. Sai desse mundo depressa. Ou seja, vem para debaixo da minha proteção, diz o Senhor. Porque ali nós vemos quando o povo sai do Egito, Deus abre o mar vermelho. E a palavra nos diz que o anjo do Senhor ia com eles, protegendo eles, guardando eles, livrando eles. E aquele povo teve, durante 40 anos, a proteção do Senhor no deserto, até que eles chegaram na terra prometida. Pois bem, aí já é uma outra história. Mas o que vale ressaltar agora é isso. A verdadeira Páscoa é: Deus é aquele que nos salva. O mundo só tem coisas amargas e terríveis para nos oferecer. E nós temos que sair desse mundo, desse domínio satânico o mais rápido possível e estarmos debaixo da proteção de Deus. E se você está vivendo a sexta-feira da paixão na sua vida, saiba de uma coisa: o seu domingo de Páscoa está chegando. O que é o domingo de Páscoa? É o domingo da ressurreição. Jesus morreu na sexta-feira da paixão, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. E eu profetizo sobre a sua vida o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, o domingo da vida, o domingo do triunfo sobre a morte, o domingo do triunfo sobre as coisas do mundo. Então, a verdadeira Páscoa é essa: a carne do cordeiro, as ervas amargas e o pão sem fermento. E o Senhor termina aqui o versículo 11 dizendo: esta é a Páscoa do Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor. E você? Então faça a vontade do Senhor. E não celebre essa Páscoa comercial, bizarra, estranha, que ficou institucionalizada aí. A verdadeira Páscoa é a passagem de uma vida velha, de uma vida de sofrimento, para uma vida debaixo da proteção, da provisão de Deus. Que o Senhor abençoe essa palavra no seu coração. E agora nós vamos orar. Se você pode, independentemente de onde você está, você pode estar no trabalho, em casa, na sua empresa, nos acompanhando pela internet, no leito de hospital. Eu quero orar por você neste momento. Se você pode, feche seus olhos, curva a sua cabeça e nós vamos fazer a oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós acabamos, meu Deus, de ler a sua palavra, de meditar também, meu Deus, na mesma. A palavra do Senhor que é vida e é poder. Quero orar agora, meu Deus, por essa pessoa que está me vendo, ouvindo, seja pela televisão, aqui no canal 17, ou pela internet, Senhor. Que cada um receba a bênção do Senhor e compreenda, meu Deus, o sentido da verdadeira Páscoa. Ô Senhor Jesus, o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é o Cordeiro de Deus que nos dá a proteção, que nos livra. Senhor, meu Deus, que essa pessoa compreenda o mal que o mundo está fazendo para ela. Deus, que essa pessoa compreenda e usufrua da provisão do Senhor na vida dela, meu Deus. Em nome de Jesus, Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascal. Ah, Senhor, como o Senhor sofreu na sexta-feira, mas no domingo de manhã o Senhor ressuscitou. E a razão da nossa fé é o Senhor ter ressuscitado, é o Senhor, meu Deus, estar vivo, e eu te louvo por isso. E essa pessoa que está passando, meu Deus, uma semana de sofrimento, um dia de sofrimento, uma sexta-feira da paixão, meu Deus, de angústia, de sofrimento, de coisas terríveis, Pai, eu profetizo, em nome de Jesus, o domingo de Páscoa, bem cedinho, o Senhor ressuscitou, aleluia. Deus, muito obrigado, porque o Senhor está vivo, o Senhor, meu Deus, não está, Pai, mais pregado na cruz, mas o túmulo está vazio, a cruz está vazia e o Senhor está vivo. E é a razão da nossa fé. E eu ministro, eu declaro sobre essa pessoa que me vê, me assiste agora, a bênção do alto, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, diga amém. Então assim, nós chegamos ao término, ao final de mais um programa de Bem com a Vida, o programa da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu quero aproveitar e mandar um abraço todo especial para o Alexandre, a Caroline e a Marcelinha também, porque o Alexandre e a Caroline ganharam do Senhor o Lucas Mota. O Alexandre e a Caroline são donos proprietários da AM Móveis, nossos amigos e patrocinadores. Então um abraço para você, parabéns para você, Alexandre, para a Caroline, a Marcelinha e também o Lucas que acabou de chegar. Um abraço também para o Adriano, meu grande amigo, a Rosângela, o Vitor, também a Ana Clara, né, o pastor Emerson, a Viviane, a Mariana, né, e também a Sara. E um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço e eu quero que você esteja de bem com a vida.